partir de agora a entrevista do dia. Em mais que uma missão cumprida, a gente tem a presença de alguns dos 8 ciclistas que participaram do Caminho da Fé na última semana, né? Foram 6 dias de milhares de pedaladas, né, e numa emocionante história entre os ciclistas Diogo de Matos Aguilar, Eric Murilo Biondo, o Silvio Mastro César, o Thiago Cunha, o César Cusato, que é o César Novelli, o Edivaldo Novelli, o Wagner Gavião e Rodrigo Gama Strutz. Todos eles partiram no dia 24, aliás, foram 4 ciclistas aqui de Bitinga que partiram no dia 24, véspera do Natal. A gente estava lá, todo mundo se preparando para a ceia de Natal, eles estavam rumo à Aparecida, como é conhecida a Aparecida do Norte, e com isso realizaram um Caminho da Fé através de estradas de chão, muita chuva, lama, muita emoção. Chegaram na semana passada, na última quarta-feira, a Aparecida no seu destino final, e com muita emoção a gente conversa nesta manhã com o Silvinho, que é o Silvio Mastro César, também temos o Eric, que é o passarinho aqui em nosso estúdio, e o Diogo Aguilar, que é chamado de Noia, esse apelido todo mundo conhece ele por Noia. E também a presença do Sandor Catata, né, que esteve com a van de apoio durante todo o transcorrer do percurso. Muito bom dia, Silvinho, bom dia, Noia. Aproxima-se do microfone. Bom dia, Bom dia, Daniela. Bom dia a todos aí, ouvintes da rádio. Recuperados? Um pouco, né? Ainda estamos aí sentindo o cansaço, apesar de já foram aí 3 dias que a gente chegou, mas estamos ainda sentindo um pouco o cansaço. Para que os ouvintes tenham uma dimensão de como aconteceu esta viagem, foi uma ideia já, eu acho que de muito tempo já se construía essa ideia para poder realizar o Caminho da Fé, não é mesmo, Silvio? Entre você e demais atletas, porque vocês já participam de muitas competições, né, são atletas amadores, mas que de certa maneira buscam aí grandes desafios, e é uma ideia já de muito tempo. Daniela, esse caminho a gente começou a programar ele no começo do ano. A gente já veio assim conversando, quem iria, para chegar no momento de partir, tá tudo certo, tudo organizado e as pessoas certam que ia também. É união, esse caminho se chama a união entre os ciclistas, senão não tem como concluir ele. O que impressiona também é que, acho que no último momento aí nós tivemos um jovem, né, o Thiago Scheffer da Cunha, de apenas 14 anos, que topou, né, o desafio e acabou ingressando junto a este percurso. E aqui de Bitinga partiram o Diogo Aguilar, o Eric, que está aqui com a gente no estúdio, já a gente conversa com ele, o Silvinho e o jovem Thiago. Depois vocês se encontraram na cidade de Tambaú com os demais atletas, no caso. E por que Tambaú acaba sendo um ponto de partida? Ele já é um local costumeiro, né, para realizar o Caminho da Fé? Tambaú é um lugar costumeiro, como você disse, mas o caminho ele começa de Sertãozinho e também começa de São Carlos. São esses 2 pontos iniciais que é o caminho. Então, no primeiro dia a gente saiu daqui, já fomos até São Carlos. De São Carlos já começou o Caminho da Fé pra gente, os 4 que saíram daqui de Bitinga. Aí no segundo dia a gente encontrou com os demais ciclistas na cidade de Tambaú. E vocês paravam durante a noite, né, e pernoitavam, dormiam, né, em pousadas, hotéis. Como que funcionava essa questão das paradas? Porque tem um trajeto, vocês tinham que alcançar esse percurso até o fim da tarde para poder realmente se instalar. Como que funciona? Sim, o Caminho da Fé, Daniela, ele já é todo demarcado, né, vamos dizer assim. Então já tem os pontos de parada. A cada 30, 40 quilômetros existe uma cidade, um vilarejo, uma pousada que seja no mínimo para os peregrinos dormirem. Então, a gente chegava assim, mais ou menos, 5 horas da tarde, teve dias a gente chegar às 7 da noite, debaixo de chuva, né? Então, são os pontos que a gente já tinha programados. Então, aproximadamente 40 quilômetros, vocês percorrem por dia numa peregrinação como essa? A gente percorreu média de 120 quilômetros por dia. 120 quilômetros? Porque as pousadas são 40 quilômetros, mas tem os peregrinos que fazem a pé. Então tem que ser assim no máximo de 40 quilômetros, porque o pessoal que anda a pé anda menos que o ciclista, né? Então a cada 30 ou 40 quilômetros existe uma pousada. Muito bem. E vocês comentavam ao longo do percurso, a gente foi trocando informações via WhatsApp, queria mandar um beijo para a Nayara. Ariana, um beijo muito carinhoso para ela, que ela foi uma repórter, ela que passava para a gente todas as informações, mas assim, muitas pessoas a pé, inclusive pessoas idosas vocês encontraram durante o caminho, que assim impressiona pela vontade, a boa vontade. Inclusive uma idosa do Rio de Janeiro, é isso? Nós encontramos uma senhora, ela do Rio de Janeiro.
Ela tinha uns 50 e poucos anos, assim. Tão idosa, tão idosa. Uma É, jovem, uma jovem senhora. Mas ela a gente tirou o chapéu para ela, que ela é muito batalhadora. E ela estava com uma bicicleta assim muito pesada. Para você ter uma ideia, ela até passou um café para nós no meio do caminho. Ela tinha um lampiãozinho que ela fazia café na hora ali. É mesmo? Ela tinha de tudo na bicicleta Tudo dela. no improviso. A bicicleta dela era uma casa. Era uma casa. Era um trailer, na verdade. A gente encontrou com ela, tiramos fotos com ela super legal. Tá. Dentre o percurso que vocês realizaram, onde pode considerar o mais difícil? Para mim, o tremor do ciclista de todos são a Luminosa, né? O pedaço da Luminosa é o pedaço que... Luminosa é uma cidade. É uma cidade luminosa. Sim, que eu acho que é ali no extremo Minas, São Paulo, né? A gente faz uma Exatamente. divisa ali entre É quase na Minas e São divisa Paulo. de São Paulo com Minas Gerais. A altitude é acima de Campo do Jordão, né? 1450. Exatamente, uns 1950 metros de altitude. 1950? Isso. É o ponto mais crítico assim do ciclista. Uma que já está quase no final e outra que são 5 km de subida íngreme. Então com muitos desafios ali, né? Pedregulhos, muita lama, choveu, pode esquecer que o negócio fica difícil. Para subir pedalando ali tem que ter muita perna. E isso atrapalhou a jornada? Bastante. A subida ali deve ter dado mais ou menos aí uns 3, 4 horas de subida, empurrando bicicleta e pedalando. Puxa vida. Eu mesmo tentei o máximo que eu pude para me pedalar, mas não consegui. Todos os ciclistas tentaram demais para pedalar, a gente queria pedalar. Não empurrar a bicicleta, a gente foi para pedalar. Então teve muitos assim, vamos tentar, escorregava, batia a perna, ralava a perna. Muitos deles deu com hematoma da Luminosa. A Luminosa deixou bastante marca na gente aí. Aconteceu mesmo com você, Eric? O Eric Biondo, que é conhecido como Passarinho, está aqui com a gente também. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, ouvintes. Aconteceu assim, uma subida bem dura. Ela é a famosa quebra-perna, né? Ela é conhecida como não é à toa que quebra-perna, né? O nome. Ela é bem íngreme mesmo, é bem difícil, cheia de pedra, buraco. E tem hora que você olha e você fala, eu vou subir, mas aí você escorrega, cai. Você vê o amigo seu caindo, você para, ajuda. E é difícil, fica bem difícil para concluir ela. Numa olhada assim, é impossível. É uma subida bem difícil. E quando a gente fala sobre um apoio, nós tivemos aí diariamente a presença do Sandor, que é o conhecido Catata, né? O pai da Natália e tal. A gente fica muito feliz aqui por ele estar presente aqui, porque é uma pessoa muito carismática e, sem sombra de dúvida, um parceiro nosso aqui do CCPR. Sandor, bacana observar o pessoal pedalando, ralando e você lá divã dando apoio, mas como motorista, sem sombra de dúvida, é mais tranquilo, né? Mas o apoio é fundamental. Sim, bom dia, Daniela, bom dia a todos os ouvintes. Primeiramente, queria agradecer a todo o grupo o carinho e a confiança por ter me confiado a essa missão e é uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida. Passamos por lugares maravilhosos. Vocês fizeram um trajeto, na verdade, por Minas, né? Diferentemente do que costumam os atletas realizar. Então, na verdade, partiram, vamos pensar ali por São Carlos, que seria o início do Caminho da Fé, mas aí vocês seguiram rumo ao estado de Minas, onde inclusive tem muita estrada de chão, muita estrada de terra, é isso? O Caminho da Fé ele é constituído só em estrada de terra, só chão. Normalmente sim, você sai de São Paulo, cai em Minas e volta para São Paulo de novo, né? Dá um giro assim no meio de todo o estado de Minas Gerais mesmo. Porque lá é assim, sobe serra, desce serra. Faz uma espiral esse caminho. A gente está com um caminho aqui, inclusive está sendo demonstrado pelo Silvinho aqui, é bastante extenso e, como ele mesmo disse, totalmente de estradas de terra, estradas de chão, o que acaba tendo, né, um desafio ainda maior nessa projeção de quase 700 quilômetros. Teve um momento aí que eu acho que eu vi um atraso, inclusive era para vocês terem ganho um dia, e na verdade por essa questão dos obstáculos, pela chuva, né, muita chuva, acabou atrasando um dia na chegada Aparecida, é isso, Eric? Exatamente, quebrou uma bicicleta do Edivaldo, e bem na subida Luminosa, quase na metade, e aí começou a chuva forte. Então não teve como a gente continuar descendo até Aparecida, precisou parar em Campos, dormimos em Campos, arrumamos uma bicicleta para sair no outro dia, senão tinha adiantado um dia para a gente chegar até a cidade. Mas acontece, né? Não tem como Sem dúvida. evitar.
E a chegada à Aparecida, né? Eu acho que é o momento mais emocionante de todos, né? Com tanta chuva, passaram fome, que eu estou sabendo aí que no dia de Natal passavam pelas cidadezinhas aí que faz parte do percurso, estava tudo fechado, estabelecimento tudo fechado, e passaram fome, não, passaram com miojo, que eu estou sabendo, eu vi nas fotos inclusive. Mas enfim, depois de tanta coisa vivida, né? O destino final, acho que foi o mais emocionante, Silvinho. Daniela, chegar em Aparecida, eu que já fui 4 vezes para lá, toda vez é uma emoção. Não tem como assim a gente descrever isso aqui, porque só quem está lá mesmo para sentir. A hora que você vê a Basílica assim, passa um filme na cabeça mesmo de todo o sofrimento que a gente passou no caminho, e é muito emocionante. Cada vez que vai é uma emoção diferente, assim, que a gente fica muito gratificante, porque a gente pensa em todos que nos ajudaram para chegar até esse caminho, desde a família nossa, né, que a gente deixou aqui no Natal e passamos aí pedalando. Apesar de a gente ser uma família, né, a gente construir uma família dentro do caminho, mas é muito gratificante, é muito gostoso assim. Muito bem, para a gente encerrar, né, o Caminho da Fé foi percorrido aí por 4 ciclistas por aproximadamente 700 quilômetros. Outros 4 ciclistas tiveram quase 500 quilômetros nas costas aí, né, nas pedaladas, né, com as suas magrelas. A gente brinca magrela porque eu sei que é muito gostoso. Aprender a dirigir uma bicicleta é fácil, né? A gente nunca mais esquece. O problema é como manuseá-la, não é mesmo? E com isso, aproveitando esse ensejo, eu queria parabenizá-los. É uma oportunidade, eu recebi aqui um banner lindo, né, que inclusive tem um decalque aqui que a gente vai poder aproveitar no nosso espaço que a gente vai ter aqui nas futuras instalações do CCPR. Muito obrigado a todos, ao Eric, Diogo, Edivaldo, Gui, Silvinho, Novelli, Mato Grosso e Tiago. A vocês, o nosso parabéns. Como vocês atingiram de fato, né, um resultado e conseguiram o objetivo que era chegar à Basílica de Aparecida. Acredito que todos aí na sua maioria são devotos, são fiéis, né, nessa concepção que nós temos de religião. Sem sombra de dúvida, Aparecida certamente deve ter ficado muito feliz, né, pelo esforço e dedicação de vocês, sem nada a cobrar, porque muitos realizam inclusive promessas, né, e nesse caso aí nós tivemos apenas um esforço físico e mental, no sentido da busca por um objetivo final que foi de fato alcançado. Então parabéns, e é claro, fiquem à vontade aí para os agradecimentos, que a gente sabe que está com a listinha aqui dos nomes. Parabéns. Daniela, a gente queria agradecer primeiro a Deus, né, por a gente concluir esse caminho que não foi nada fácil, e sem Ele nada seria realizado. A gente quer agradecer também a Droga Anne, que nos ajudou aí com alguns medicamentos que a gente precisou durante o caminho, a Farmais também, que nos ajudou, o Edivaldo Novelli, que também fez o caminho e que é mecânico de bicicleta também, deu uma assistência para nós, o Gui, da Gui Bikes também, que furava pneu, eles paravam, arrumavam. Então tudo isso a gente tem que pôr na ponta do lápis e agradecer eles também. Ao Sander, que é nosso motorista e nosso apoio, que trouxe a gente de volta aí com muita competência, sempre, e foi fundamental. E a família de todos os ciclistas, pelas palavras de incentivo, aos amigos que ficaram torcendo aí, e a você, a CCPR, pela divulgação, e estamos aí agradecidos a todos. Muito obrigado. Tá certo então. Parabéns, portanto, os ciclistas de Ibitinga realizaram o Caminho da Fé na última semana, e você ouviu e está registrado aqui nas emissoras do Complexo Centro Paulista de Rádio. Teremos essa entrevista transmitida também pelo nosso portal de notícias, através do portal ternurafm.com.br. Bom dia a todos vocês, muito obrigada.